Olá a todos pessoal, bem-vindos aqui a esta estreia, esta aula que eu vou dar aqui em exclusivo só para vocês que estão aqui neste grupo. Vai ser a primeira vez que eu vou dar esta aula também e eu pensei inicialmente em fazê-la em direto, neste caso em direto da cidade do Mindelo, da nossa casa. Mas depois pensei, estou num ambiente incrível, na incrível Ilha de Santo Antão, num espaço espetacular que eu e a Margarida gostamos de passar aqui alguns dias sempre que é possível, está quase sempre esgotado, então decidi fazer a aula em direto daqui e depois vocês vão vê-la como se fosse em direto, porque vai ser, como eu disse há pouco, uma estreia, vai estrear no YouTube e vocês estão a vê-la no momento e no período que essa aula foi lançada. Então, este tema vem principalmente de uma questão que me fizeram no Reprograma, no meu programa online, e eu acho que a pergunta foi mal formulada, mas foi ao mesmo tempo muito boa, porque permitiu-me então pegar num assunto que muitas pessoas têm dúvidas e começar depois a puxá-lo de maneira a torná-lo, claro, o mais claro possível e que vocês consigam depois aplicar esta informação. O meu objetivo vai ser esse, dar-vos uma ferramenta prática, trazer-vos conhecimento para que vocês entendam aqui algumas premissas que são fundamentais para ter resultados quando o objetivo é melhorar a composição corporal. E no final vou abrir também as vagas para reprograma e para uma PAC C mais R, ou seja, reprograma mais consulta, mas eu vou explicar no final. A primeira premissa que eu queria trazer para aqui e que eu acho que muitas pessoas esquecem é a seguinte: quando vocês fazem um sistema alimentar e de treino organizado, estruturado, em que vocês tiram toda a informação que precisam para irem fazendo ajustes ao longo do tempo, é totalmente impossível vocês não terem resultados. Então, estou a falar, por exemplo, para uma homem ou para uma mulher que estão aí desse lado, que têm mais de 40 anos, se vocês tiverem um programa estruturado, ajustado e que permita tirar informação para fazermos ajustes, é impossível vocês, por exemplo, não ficarem com abdominais. Tá? Então, os abdominais não são algo que são apenas exclusivo das pessoas mais jovens. Vocês podem ter uma excelente definição muscular, podem ter força, podem ter vitalidade, mesmo depois dos 40 anos, desde que o vosso sistema esteja bem desenhado. E o que é um sistema bem desenhado? É algo que seja realista, que possa ser encaixado na vossa vida, que vocês consigam fazer alterações que sempre que necessário para aproximar o vosso sistema de algo mais fácil para atingir objetivos e, acima de tudo, tem que manter estratégias que sejam funcionais e possíveis de aplicar, ok? Então, se vocês estão a fazer um plano que cientificamente está correto, mas que não tem a comida que vocês gostam, tem, por exemplo, atividade física a mais, tem algumas coisas que não são compatíveis e que não encaixam no vosso dia-a-dia, isso é um disparate, porque mesmo que vocês consigam fazer durante algum tempo, vocês não vão conseguir manter a premissa mais importante quando falamos de uma estrutura destas, que é a consistência e a capacidade de desempenharmos um determinado trabalho durante o máximo tempo possível. Ok? Então, isto era o que eu vos queria trazer em primeiro lugar. É impossível vocês não terem resultados espetaculares se vocês tiverem um plano alinhado para vocês. E eu acho que é isso que falha muitas vezes. Nós começamos a fazer um sistema sabendo que à partida vamos falhar. Eu vou falhar porque já falhei várias vezes, eu vou falhar porque não é possível eu conseguir ter resultados sem medicamentos, não é possível ter resultados sem suplementos caros, não é possível eu conseguir ter resultados se eu não tiver uma estratégia ou um atalho qualquer específico. Isso é mentira. Se vocês tiverem um sistema organizado, é fácil, vai demorar algum tempo, mas é uma coisa perfeitamente possível e que vocês todos conseguem atingir. Ok? Posto isto, no meu reprograma fizeram uma pergunta: de quanto em quanto tempo é que eu tenho que ajustar o déficit calórico ou a quantidade de calorias que eu faço na minha ingestão? Ou seja, o plano deve ser uma coisa fixa ou deve ser uma coisa que nós podemos ir aumentando ou diminuindo a quantidade de calorias ao longo do tempo? A resposta que eu dei a essa pergunta imediata foi: não existe nada que nos diga que de X em X tempo nós devemos alterar a quantidade calórica que nós ingerimos. O que é um facto é que nós devemos fazer alterações, sim, à medida que os nossos resultados vão avançando e, claro, à medida que nós vamos passando várias etapas no processo de transformação corporal. Então, antes de começar a responder esta pergunta, eu vou falar sobre mim e sobre aquilo que eu estou a fazer até ao meu dia de anos. Vocês, se calhar a maioria, fazem parte aqui do meu canal Só Está Gordo Quem Quer. Então acompanharam a primeira fase, as primeiras 8 semanas, em que o meu objetivo principal
foi perder gordura. Agora tenho estado um bocadinho menos proativo dentro do grupo, é propositado, depois já vos explico porquê, principalmente porque o trabalho que eu estou a fazer agora é um trabalho de construção, então eu prefiro mostrar-vos o resultado mais para o final destas 8 semanas, quando regressar em Portugal, e depois vou fazer o último bloco de 8 semanas, que vai bater mais ou menos no meu aniversário, que o meu objetivo foi chegar ao meu aniversário de uma forma física espetacular, talvez a minha melhor forma de sempre, tá? Então, começando por aqui. Quando eu comecei a fazer este desafio de 8 semanas, no início do ano, eu tinha uma quantidade de massa gorda brutal, estava bastante inchado, tinha estado talvez um mês a comer de forma desorganizada, a treinar menos, e fiz isso de forma propositada para engordar. Então, o que é que eu fiz numa fase inicial? Eu apliquei um déficit calórico a rondar os 30% e fiz essencialmente atividade física que me permitisse aumentar o meu dispêndio energético. Estava preocupado com o treino de força? Não, nem por isso. Fiz poucas vezes treino de força em casa. Tenho ginásio em casa, faço jiu-jitsu, faço caminhadas e em Portugal eu não tenho disponibilidade para treinar num ginásio tradicional. E porquê? Se eu faço jiu-jitsu praticamente todos os dias, eu não consigo ter energia depois para ir fazer um treino de força como deve de ser. Se eu fizer um treino de força como deve de ser, eu tinha que descansar à tarde para depois conseguir fazer um treino intenso de jiu-jitsu. Isso é possível para, se calhar, homens mais jovens ou homens, por exemplo, que sejam atletas de alta competição ou pessoal que toma alguns suplementos menos próprios. Agora, para quem não faz esteroides anabolizantes e para quem tem uma vida normal, é difícil manter uma boa cadência no jiu-jitsu e no treino de força. Então o que é que eu fiz? Déficit calórico de 30%, comidinha que eu gosto, boas compras, fundamental, é importantíssimo, é uma das coisas que eu dou aos meus clientes, por exemplo, em consulta e no reprograma. É importantíssimo vocês terem uma boa lista de compras, para vocês chegarem ao supermercado, comprarem comidinha boa, levarem para casa e terem sempre opções nas horas certas. Então, para mim é fácil fazer um déficit calórico de 30% utilizando essas premissas. Atividade física, neste caso movimento, treino de jiu-jitsu e comidinha, como deve de ser depois, para compor o déficit calórico. Então, esta foi a primeira premissa que eu cumpri durante aquele período e o que aconteceu foi menos 6 kg na balança, menos 10 cm na barriga, uma redução de 10% da minha massa gorda, previsível para aquilo que eu estava a fazer. Durante esse período, fui 100% rigoroso. Não, durante esse período, para vocês terem uma ideia, eu tenho jantares de família todas as semanas na minha casa, tenho jantares de amigos todas as semanas na minha casa, passo tempo também com a minha família, frequentemente almoço com o meu pai, convido a minha mãe para almoçar também. Eu tenho uma vida social bastante ativa, então eu não estive a fazer, durante esse período de 8 semanas, uma vida de atleta de alta competição, nem uma vida de monge. Fiz uma coisa perfeitamente normal, perfeitamente tranquila, que qualquer pessoa consegue fazer, e pelo meio tive viagens, tive férias, portanto tive períodos onde estive, se calhar, um pouquinho menos controlado, não é que eu não consiga controlar a olho, mas não estive a fazer as coisas que poderia ter feito se estivesse num regime internado ali totalmente focado em emagrecer. Mesmo assim os resultados foram muito bons. Então, durante esse período fiz 30% de déficit calórico. Será que eu devia manter os 30% de déficit calórico até à minha data de aniversário? Não. As calorias, sim, devem ser alteradas consoante as fases em que nós estamos a trabalhar e isso não tem a ver com tempo. Por acaso foram 8 semanas, porque foi o período que eu defini, mas as 8 semanas que eu estou a fazer em Cabo Verde têm, neste caso, objetivos diferentes e têm também uma quantidade energética diferente que eu estou a ingerir. Então o que é que eu estou a fazer agora? O que eu estou a fazer agora é déficit calórico zero. Então eu estou a comer próximo das calorias da minha manutenção, às vezes um pouco a mais do que aquilo que eu gasto, com um objetivo específico. Estou a treinar com a Margarida no ginásio 5 vezes por semana no mínimo, faço 5 vezes musculação, 3 vezes jiu-jitsu e 1 vez por semana caça submarina. Então, o meu aumento calórico tem um objetivo, aumento da minha massa muscular. Então, neste momento, eu voltei próximo outra vez dos 80 kg, mas o meu perímetro abdominal mantém-se próximo dos 90 cm, coisa que eu tive quando fiz a primeira fase das 8 semanas. Então, olhem que giro. O meu objetivo agora é subir massa muscular, aumentar pouco gordura, não quer dizer que não engorda um bocadinho, é difícil nós só subirmos músculo sem aumentarmos também a gordura. Durante estas 8 semanas tenho por objetivo chegar a Portugal mais forte. Daí ter comido mais e um bocadinho às vezes mais do que aquilo que eu gasto. Sempre que comemos mais do que aquilo que nós gastamos, nós engordamos. Não, eu posso comer mais do que aquilo que gasto,
se eu estiver a fazer um treino de força brutal, se estiver a dormir bem de noite e se estiver a cumprir com o meu planeamento, eu consigo comer um bocadinho mais do que aquilo que gasto e essa energia ser direcionada para os meus músculos. Então, eu não engordar por fazer isso. Esta é uma mensagem que é extremamente importante para os homens, mas principalmente para as mulheres que acham que perder gordura se faz apenas com restrição extrema. Então, numa primeira fase, decidi sim perder gordura. Essa perda de gordura também favorece um pouco o meu metabolismo, principalmente o meu metabolismo hormonal. Quando nós estamos com muita gordura corporal, é normal então haver, por exemplo, uma diminuição da ação da testosterona pela ação de uma enzima chamada aromatase, que está presente, ou neste caso é produzido pelo nosso tecido adiposo. Então, ao controlar ou diminuir a ação da aromatase, a minha testosterona tendencialmente vai estar um pouquinho mais funcional e isso faz com que eu depois tenha mais facilidade em ganhar massa muscular, que é aquilo que eu estou a fazer neste momento. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou manter este valor calórico para sempre à medida que vou fazer musculação? Não. As próximas 8 semanas do plano, que já serão em Portugal, o meu objetivo então será perder meio quilo por semana de gordura até chegar aos 74 quilos mais ou menos, que é o meu peso de competição de jiu-jitsu, onde eu quero estar forte, seco, rápido e explosivo, porque gostava de voltar a fazer algumas competições de jiu-jitsu, neste caso na faixa preta. Ok? Qual é que vai ser o meu planeamento das outras 8 semanas? Vou voltar novamente ao treino de jiu-jitsu, vou voltar se calhar a priorizar o treino cardiovascular ou de alta intensidade que eu consigo no jiu-jitsu, o movimento que eu vou fazer com as caminhadas quando chegar a Portugal e vou ter um treino de força desenhado especificamente para mim, pela Margarida, para poder em casa trabalhar musculação de forma a não perder músculo. Como é que eu perco meio quilo por semana? Coisa mais fácil do mundo. Nós perdemos 1 kg de gordura cada vez que fazemos um déficit calórico a rondar as 8.000 calorias, um bocadinho menos. Então eu vou precisar de fazer um déficit calórico semanal de 4.000 calorias. Só isso. Como é que eu consigo fazer as contas? Se eu fizer um déficit calórico de 500 calorias todos os dias, eu vou conseguir então aproximar-me dessa perda de gordura de aproximadamente aqui mais ou menos meio quilo por semana. Esse é o meu objetivo. Para quê? Para proteger também o tecido muscular que eu ganhei. Se eu fizer uma perda de peso mais abrupta, é normal que eu estrague um pouco os resultados que eu consegui colher aqui na musculação. Entendem? Então, estes planos devem ser rotativos, devem ser alterados à medida que nós vamos fazendo o planeamento, em função, obviamente, daquilo que são os nossos objetivos pessoais, porque estar a fazer isto desta forma, obviamente, cumpre um propósito, cumpre um desenho e o meu objetivo, então, é bastante específico em relação a isto. Este é o problema de estar a gravar aqui em direto. Agora, não sei se vocês estão a ouvir aqui uma barulheira, mas é o pessoal aqui ao lado a falar. Então, já que falei no meu objetivo, naquilo que eu estou a fazer, vocês já ficaram a perceber mais ou menos como é que isto depois deve ser organizado. Vamos falar então em alguns pilares que são importantes dentro da organização das calorias e falar sobre algumas coisas que não são minimamente importantes e que às vezes nós ouvimos falar nas redes sociais e que nos baralham um pouco. Então, existem 3 pilares que são fundamentais quando o objetivo é perder gordura. Primeiro, balanço energético. Super importante, saber a quantidade de calorias que eu gasto e saber a quantidade de calorias que eu como. Depois, treino, super importante, o estímulo que nós damos ao nosso corpo, porque essa reação, a reação do nosso corpo ao estímulo vai nos trazer os resultados. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas o exercício físico é stress para o organismo e ficar mais forte, ficar mais magro, ficar mais musculado, no fundo, é uma resposta a esse stress. Então, o treino é importante estar ajustado em função da pessoa e, claro, isso deve ser feito por um profissional habilitado para isso, um personal trainer, um profissional do exercício que tenha formação e que tenha habilitações para fazer o mesmo. Então, tudo o resto que vocês ouvem falar é um disparate ou são coisas que são secundárias a isto. Por exemplo, a que horas é que eu devo comer? Se não faz estas 3 premissas, é absolutamente irrelevante. Mas devo fazer jejum ou não? Se não cumpres estas 3 premissas, é absolutamente irrelevante. Mas que tipo de treino é que eu devo fazer? O tipo de treino está lá em cima, mas tem que estar mais uma vez ajustado aos teus objetivos, à tua dieta e ao teu estilo de vida. Se não tens um bom estilo de vida, se não treinas como deve de ser e se não tiveres um balanço energético adequado, esquece isso. Então, para além das horas de refeição não fazerem sentido, também não faz sentido a pergunta: que tipo de dieta devo fazer?
Será que devo fazer paleo, carnívora, vegetariana, mediterrânica? Qual é que é a dieta que funciona melhor? Nada disto faz sentido se não tiveres, neste caso, a tua dieta montada em função do teu balanço energético. Outra coisa que muitas vezes nos dizem, que também é absolutamente ridículo, é que tipo de alimentos é que eu devo ingerir. Devo ingerir, desculpa lá, vou passar lá para dentro, senão vocês arriscam-se a ter aqui a aula cheia de barulho. E o quarto também é muito bonito, portanto também temos condições aqui para fazer esta parte sem interferências. Espera lá. Fechar aqui a janela do quarto. Vamos a isto. Vocês ficam já a ver aqui o interior deste quarto magnífico. Então, como eu estava a dizer, alimentos específicos também não são minimamente importantes quando o nosso objetivo é perder gordura. Por exemplo, será que é pelo facto de eu estar a beber Coca-Cola Zero que eu emagreço? Será que o adoçante está a estragar o meu metabolismo? Será que é por eu comer açúcar? Eu ouvi dizer que quando se corta no açúcar diminui-se a inflamação e com isso eu vou conseguir ficar mais magro. Tudo isso é uma anormalidade. Desculpa-me a expressão, mas como isto é uma coisa mais privada, vou dizer, vendida por anormais que têm por objetivo roubar o vosso dinheiro, utilizando alguns atalhos específicos que funcionam no metabolismo e nas hormonas, mas isso, desculpem lá, é absolutamente mentira. Vocês conseguem comer açúcar e emagrecer, conseguem comer adoçante e emagrecer, conseguem comer maionese às colheres e emagrecer, desde que a quantidade de energia que vocês comem esteja adaptada à quantidade de energia que vocês gastam. Ok, mas fazer uma alimentação com poucos nutrientes ou com alimentos que possam causar alguma intolerância ou aumentar um pouco a inflamação por desequilibrarem, por exemplo, o rácio entre ômega 3 e ômega 6, isso não é benéfico para a nossa saúde a longo prazo. Concordo, ok? Eu não faço uma alimentação, com margarinas vegetais, com óleos vegetais, não faço uma alimentação, por exemplo, carregada de adoçantes, não ando a comer esses alimentos todos os dias, mas eles fazem parte também um bocadinho da minha dieta quando são práticos e fáceis de utilizar, ok? Então, sabendo essas 3 premissas que são importantes e sabendo aquelas 3 que normalmente nos são vendidas como algo que acaba por ser secundário, há 3 pilares que são brutais e que são muito, muito, muito importantes também para vocês manterem aqui na vossa estrutura quando o objetivo é emagrecer. São eles a dor, o tempo que nós temos disponível e, claro, estas 2 condicionam a quantidade de energia que nós dispensamos para um processo. Eu às vezes tenho clientes que dizem: Alexandre, tenho acompanhado o teu trabalho, tenho visto os teus clientes, conheço clientes teus, o trabalho que tens feito tem sido incrível. Uma amiga minha mudou a alimentação por completo, tinha uma relação muito destrutiva com a comida, ela tem mais de 40 anos, foi mãe, agora tem abdominais, tem essa história toda, adoro, quero ser seguida por ti. Muito bem, vamos fazer uma consulta e essa pessoa diz-me assim: tenho 3 filhos, não durmo de noite, trabalho 10 horas por dia, não faço atividade física, não quero pesar comida, ajuda-me. Digo, mas eu não sou mágico, não sou bruxo, não tenho um cajado com umas barbas grandes, brancas, para tocar na tua cabeça com o cajado e curar-te. Precisas, obviamente, de desconforto, não é? Senão não estavas aqui a falar comigo. Desconforto de olhares para o espelho, desconforto de não gostares daquilo que estás a ver, mas agora preciso do ativo mais importante, que é o tempo, porque sem tempo eu não te consigo dar a organização e sem organização dificilmente vais conseguir depois aplicar as estratégias que nós precisamos para que consigas chegar lá, porque não tens energia. Então, se por exemplo tens pouco tempo, tens dificuldade em encontrar tempo para ti e organizaste, esse talvez seja o ativo mais importante quando o objetivo é nós conseguirmos mudar a nossa vida, porque só assim nós vamos conseguir criar organização suficiente para montarmos um sistema esse que é fundamental para vocês conseguirem atingir resultados. Resumindo aquilo que eu comecei a dizer no início, as calorias na dieta devem sim ser adaptadas à medida que o tempo vai passando. Essa adaptação deve ser feita em função também do feedback que o vosso corpo está a dar. Uma pessoa com mais massa gorda, com mais peso, pode fazer um déficit calórico maior. Uma pessoa com menos peso para perder deve fazer um déficit calórico menor, talvez ali em torno dos 20%. E esta é a mensagem mais importante que vocês vão ouvir: um skinny fat, homens ou mulheres com um peso mais ou menos normal, com uma grande concentração de gordura, provavelmente nem déficit calórico deveriam fazer, deviam se internar no ginásio, fazer musculação 4 a 5 vezes por semana, treinar bem, ter um treino bem adaptado,
comer mais comida, ter a quantidade de proteína adequada na dieta, manter isso durante o máximo tempo possível para conseguirem construir músculo, recuperar um pouco o metabolismo e depois mais tarde, com o metabolismo mais alto, tentar então secar a gordura que têm para secar, curando o corpo, tratando o corpo de uma forma mais lógica e um bocadinho mais integrativa. Ok? Então, hoje abrem as inscrições do Reprograma. O Reprograma é um programa online, onde eu te ensino a fazer as tuas contas, onde eu te ensino a ajustares a tua alimentação, a tua comidinha, a meter tudo certinho como deve de ser, dou-te listas de compras, partilho contigo receitas, fazemos lives para tirar as tuas dúvidas. Portanto, tens um sistema completo. Basicamente tens algumas aulas gravadas, mas tens também muita da minha intervenção dentro do sistema. Eu sou contra programas online que nós compramos as aulas gravadas e aquilo depois está lá e o criador do sistema marimba-se para aquilo, vendeu e acabou. Não gosto, como cliente odeio, gosto de uma mentoria gravada que haja sempre a possibilidade de falar com quem montou o sistema e também principalmente tirar dúvidas, que é sempre fundamental para isso. Então o Reprograma abre as inscrições hoje. O valor são 45 €, a inscrição do primeiro mês. Se vocês quiserem manter-se no Reprograma durante mais tempo, depois eu tenho alguns packs. O que é que eu vou fazer excepcionalmente este mês? Este mês eu vou abrir 10 vagas para o meu programa, que é basicamente consulta mais Reprograma. É o meu programa C mais R, onde neste caso vocês têm acesso ao Reprograma, fazem o Reprograma à vontade, e depois tem também uma consulta comigo, onde eu vos ajudo a limar algumas arestas e pôr o sistema a funcionar. Vocês não vão tomar suplementos, não vos vou dar, por exemplo, hidranantes, nem chás, nem medicamentos. Se vocês fizerem as contas, o C mais R é mais barato do que o nutricionista da Ervanária, onde vocês vão pagar 10 € por consulta e depois vão levar 100 € de suplementos para casa. Tá? Para além disso, eu não vos vou dar uma folhinha estanque, que vocês vão olhar para ela e depois tratá-la como se fosse a Bíblia. Eu vou-vos ensinar a comer para o resto da vida, em que vocês conseguem depois fazer escolhas inteligentes e conseguem aplicar essa estrutura não só para vocês, mas para a vossa família também. Eu tenho tanta confiança naquilo que eu ensino e naquilo que eu passo, que se por algum motivo fizeres tudo aquilo que eu te disse e não conseguires atingir os teus objetivos, eu devolvo-te o dinheiro do PEC mais 10%. Ok? Portanto, é quase um investimento. Olha, fiz aquilo, o Alexandre disse-me para fazer isto, não funcionou, fiz tudo aquilo que ele disse, não funcionou, porreiro, ganhei 10% do meu dinheiro com a inscrição no programa. Então, se vocês fizessem consulta e reprograma em separado, ficava mais caro. Se vocês fizerem o PEC, o valor são 90 €, mas eu só tenho este mês 10 vagas disponíveis por uma razão muito simples. Porque fazer o PEC implica que eu mexa na agenda das minhas consultas. Então não posso vender 100 reprogramas mais consulta, porque depois teria que dar 100 consultas e isso seria completamente impossível na minha agenda, que já está um bocadinho apertada. Ok? Então se quiseres comer aquilo que mais gostas, resolveres o problema de excesso de peso para o resto da tua vida, ajudares a tua família a comer um bocadinho melhor, ficares se calhar imune às parvoíces e principalmente à indústria dos suplementos e dos milagres e aprenderes de uma vez por todas como é que podes comer da melhor forma possível aquilo que mais te dá prazer e para sempre, se calhar é uma boa alternativa para ti. Conto contigo, basta mandares então uma mensagem. Eu deixo aqui o meu número de telefone, é o meu número de WhatsApp, portanto basta mandares uma mensagem. Se mandares também pelo Instagram, também é tranquilo, podes mandar no privado. Sou sempre eu que atendo as minhas mensagens, não tenho assistentes, não tenho equipas, não tenho ninguém a responder por mim. Tudo aquilo que vais ter dentro dos meus programas é feito diretamente comigo. Portanto, espero ser, obviamente, o teu último nutricionista e vamos por aqui. Foi um prazer, espero que tenhas gostado desta live, metade outdoor e metade indoor. Vemo-nos nos próximos conteúdos por aqui. Tchau, tchau.